vamos ao nosso quadro Cimesp no programa Piracicaba Agora. Eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo o professor Carlos Alberto Zen, assessor de projetos especiais do Cimesp. Carlos, seja bem-vindo, tudo bem, tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês, com você, Neto, com a Maria. Boa noite, bem-vindo. Bom estar aqui. Obrigado, viu, pelo convite, pela oportunidade. Obrigado pela sua presença, a gente vai bater um papo. Aliás, o assunto é muito bom, né? Quando é Cimesp, a gente sabe que é sempre muito bom. O Cimesp fala da cidade, Cimesp fala de investimento, Cimesp fala de progresso. E Cimesp, para você que nos assiste, dá toda uma assessoria muito especial aí às indústrias aqui da nossa região. É muito bom quando a gente conversa sobre isso. E hoje a pauta é APL Serva, primeiro Congresserva. Congresserva, olha que legal. Eu vou pedir para o Carlos explicar um pouquinho para nós, falando um pouco sobre isso. Nós estamos falando sobre os produtores de cervejas. Aliás, Carlos, vamos falar sobre isso. Piracicaba é exponente aí, né, quando a gente fala sobre isso, né? Sim, Piracicaba tem um papel de destaque no cenário cervejeiro nacional e internacional, né? Eu digo que nós temos uma posição privilegiada por dois motivos. Primeiro, a nossa localização estratégica. Perfeito. Se você observa a localização de Piracicaba no mapa do estado de São Paulo, ela tem essa condição privilegiada para que os produtos escoem a outras cidades. Sim. Tudo bem? E o segundo aspecto, que é outra característica que nós temos, né, que se divide em dois eixos, que no primeiro momento diz respeito às cervejarias. Nós temos aqui cervejarias de expressão, Neto, nacional e internacional. Né? Não é segredo de ninguém. Falarei de duas marcas, pelo menos, só para a gente conseguir se situar. Claro. Primeiro, não dá para discutir a história da cerveja artesanal no Brasil sem considerar 5 grandes marcas. Perfeito. E dessas 5 grandes marcas, 3 ainda estão em operação e uma dessas é a Cevada Pura. Que legal. Então, que legal. já faz parte da nossa tradição. E a outra, que é reconhecida internacionalmente, tem prêmios na Alemanha, na Bélgica. Em 2023, Neto, ela foi considerada como a melhor cerveja do estado de São Paulo. Puxa. Um evento que acontece em Blumenau, que é a Dama Beer. Então, olha só, localização privilegiada, as melhores cervejas estabelecidas aqui na nossa região e um parque industrial super competitivo. Perfeito. Então, se você for buscar no Brasil todo, dificilmente você vai encontrar esses 3 elementos numa única cidade. Correto, correto. Quer dizer, o escoamento, como você falou, grandes rodovias, grandes estradas, né? Exato. Essa possibilidade de você ter aí tanto o escoamento como a chegada dos produtos para a produção, né? E mão de obra também, que é essencial, né? Exatamente. Agora, além de tudo isso, o Cimesp também, ele dá todo esse respaldo, né? Em tecnologia, em avanço. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a presença aí do Cimesp para o setor. Perfeito, né, Neto? Quando nós discutimos essa cadeia produtiva cervejeira, temos 3 elementos. O primeiro, cervejaria. Tá? Ou você é cervejaria, ou você é consumidor de cerveja, ou você é fornecedor de algum tipo de insumo, material, máquina, equipamento para cervejaria. Então, toda vez que você olhar o mercado cervejeiro, são esses 3 eixos. Tá? É impossível você não se localizar em um deles, né? Ainda que seja enquanto consumidor. O Cimesp olha ali na ponta, que é a questão de você oferecer máquinas, equipamentos e serviços industriais a essas cervejarias. Tá? Nós temos projetos de 2 associadas do Cimesp, que eu me recordo agora, com serviços e produtos, maquinários, equipamentos, numa planta da Heineken no Nordeste. Olha só. Então, toda essa articulação, o Cimesp apoia, incentiva e desenvolve. Legal. Tá? Isso começa praticamente há 2 anos atrás. Né? Os diretores... A motivação foi isso, né? Exatamente. Né? Você começava a observar 2 eixos também, viu, Neto? Que num momento havia um crescimento altíssimo do mercado da cervejaria artesanal no Brasil. Certo. Tá? Se você pega a última década, foi um crescimento exponencial. Sim. Então o Cimesp olha para esse movimento. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil são 1.847 cervejarias. Em comparação ao ano
de 2022, porque esse dado de 2023 foi um crescimento de 6,8%. Então, Simesp olha para esse movimento, sim, olha, se você pega no índice de produção de cerveja mundial, o Brasil é o terceiro maior produtor. Que legal. Né, abaixo de China e Estados Unidos. Então, tem todo um cenário econômico favorável a isso. E aquele número que eu falei para você de 1.847 cervejarias, não fosse a pandemia, Neto, para 2025 seriam 5.500 cervejarias no Brasil. Olha só. Tá? Então, o Simesp olha para esse movimento porque, com essa expansão, abertura de cervejarias, automaticamente será necessário equipamentos e máquinas. Sem dúvida, sem dúvida. Okay? Além de outros insumos. Então, o Simesp ele tem esse olhar para esse movimento de mercado. E quando ele olha para dentro, Neto, numa análise um pouquinho mais minuciosa dos seus associados, você tem uma média de 10 a 20%, 10 que já atuam diretamente com cervejaria. Sim. E 20 e outros 10 que têm potencial. Carlos, é isso que eu queria... Porque é o seguinte, a gente sabe que Piracicaba, é algo que me veio agora, na sua fala, Piracicaba tem muitas pessoas que apreciam a cerveja e acabam até tentando produzir de uma maneira caseira. Eu tenho um amigo que faz isso e conseguiu até engarrafar e tal. E aí é um potencial, né? Eu acho que é esse o grande olhar aí do Simesp, né? É viabilizar esse crescimento para aquele que também quer entrar nesse ramo, se tornar um profissional, né, e angariar a possibilidade de ser um grande produtor. É nesse sentido mesmo. Exatamente, né? Neto. Dois, aliás, interessantes dentro do que você está falando. Na cidade, você tem uma média de 200 pessoas que nós chamamos de panelinha. Que legal. Que fazem essa cerveja em casa. E dessas 200, Neto, uma média de 80% fazem frequentemente. Perfeito. Então, você olhando para o médio prazo, você tem um potencial tremendo de investimento, porque certamente eles necessitarão de máquinas e equipamentos. Tá? Então quando você dá esse exemplo do seu amigo, é notório dentro disso que eu estou falando. E aí, obviamente, além da máquina, do equipamento, tem toda uma assessoria, uma qualificação, né? Preocupação com a qualidade desse produto, para que ele seja comercializado no mercado. Muito bom. Nós moramos um tempo na Alemanha, e uma coisa que a gente percebeu, né, que nos anos 80 a cerveja ela tinha uma característica, desde a produção dela, Carlos, até a comercialização, passando pela divulgação. Então a imagem da cerveja era associado muito à questão da mulher, do homem, da conquista. Eu estou dizendo isso porque é incrível que quando o Simesp olha para essa possibilidade dos produtores, nós estamos falando de algo muito cultural, que já estava presente, mas que não tinha o mesmo tom que tinha a Alemanha, por exemplo. Quando a gente chegou na Alemanha, a cerveja lá, ela tem uma característica como a do vinho, como uma bebida que tem uma tradição, que tem uma cultura totalmente desassociado como era vendida no país, né? Quer dizer, aquele lugar de não somente de descontração, né? Mas um lugar de uma bebida que traz uma cultura, uma bebida que traz um clima, que se faz presente. Tanto é que uma vez nós, no mercado, a gente reparou isso. A quantidade de cerveja... Estou falando da Alemanha, hein? Sim. Que não é nenhum dos... É um dos grandes, mas não é o maior. Não. Não é o Estados maior. Unidos e Olha China. Lá, tá vendo só? A Alemanha fica abaixo do Brasil, viu? Fica abaixo do Brasil. Exatamente. Então, a gente foi... Vocês estão falando de 2006, né, Maria? 2005, 2006, Carlos. 2006, E aí a gente reparou, puxa, aqui a cerveja é outro conceito. O pessoal toma cerveja na hora do almoço, você vai ter aquelas gôndolas no mercado. Aí quando a gente voltou, Carlos, a gente começou a reparar que o Brasil estava começando a mudar. Então, eu diante disso eu falo, se nós estamos na frente, se o Brasil está na frente da Alemanha, foi muito rápido esse encontro dessa cerveja, que é algo mais tradicional, né?
Exatamente, que é esse movimento que acontece ali atrás, na última década. Exato. Né? E, como eu disse, não fosse a pandemia... Estaríamos aí... 5.500, né? Hoje, a referência mundial é os Estados Unidos. Eles têm uma média de 9.500 cervejarias, tá? E eles estão... É até legal essa comparação que você faz, porque você está entendendo do assunto, viu? É muito mais do que eu, né? O mercado norte-americano, que é referência, ele está 30 anos à frente do Brasil. Tá? Então, você tem toda essa questão do espaço geográfico, da cultura no consumo, coisa que no Brasil agora começa a ser desenvolvido. Tá? Mas está perfeitamente, essa sua análise, ela coincide com o que a gente vê no aspecto do mercado. E uma característica, Neto, que é bem interessante da cerveja artesanal, né, é esse conceito de você beber pouco, mas beber bem. Tá? Então é o que predomina, né, Ana, nessa discussão né, que nós temos. E cada cidade acaba tendo a sua característica, e esse olhar se vocaciona automaticamente para a cervejaria. Um exemplo, que você estava falando do Congresserva, que é um congresso cervejeiro da região metropolitana de Piracicaba. Envolve 24 municípios. Na primeira semana do Congresserva, nós fomos para o município de Rio Claro, né, conhecer algumas cervejarias. Inclusive, acho que a cervejaria que foi mais explorado foi a da família Mazeu. E aí, Rio Claro, quais as características que a cidade tem? Balonismo. Certo. Né? Você tem a questão da bicicleta. Que é ligado muito com o esporte. E na Alemanha tinha esse conceito. Então, e aí o que acontece? Essas referências da cidade dão nome a cervejas. Que legal. Né? Você tem uma dessas da família Mazeu, que é Balloon, referente ao balão que há na cidade. Perfeito. Então, quando você observa uma cervejaria dentro do que você está falando, numa determinada localidade, ela acaba refletindo muito da cultura daquele local. Perfeito. Que é o que acontecia na Alemanha, na cidade que a gente estava. Tá vendo? Falava de montanha. A gente não tinha... A associação que a gente tinha da cerveja é isso que eu te falei. Era praia, às vezes até puxando aquela característica do levar vantagem, coisa meio, entre aspas, meio malandra. Essa era a associação nos anos 80 aqui no Brasil. Sim, culturalmente. Culturalmente. Exato. Que não era uma verdade. Aí quando a gente foi para a Alemanha, que a gente reparou, pô, mas a cerveja aqui tem uma outra característica. Por isso que eu comparei ao vinho. A propaganda lá de uma grande marca de cerveja, ela mostrava... Foi a primeira vez que eu entendi como é que era fabricada a cerveja. Numa propaganda na TV aberta. Olha. Não foi no Brasil, foi na Alemanha. Mostrando como era produzido, o cultivo... Né? A plantação da cevada. Da cevada. Valorizando o produtor. Valorizando o produtor, depois selecionando até a produção daquela cerveja. Eu li aquilo e falei, cara, parece uma propaganda de vinho. Aí eu pensei comigo, mas por que não tem o mesmo peso que tem o vinho? Porque tem todo um jeito de se produzir, artesanal, bonito. E aí veio para o Brasil, isso aconteceu aqui. Quando você fala que é tradicional, como que dá o nome, né, da cerveja em Rio Claro, tá aí uma grande característica regional, né? Exato. Que vende para o Brasil todo, né? Tomar uma cerveja... É muito legal isso, muito legal esse entendimento. Tem participação do público também? Vamos lá, Maria, pois não. Sim, olha, o Júlio está aqui dando boa noite. Ele diz o seguinte, nossa cidade é rica em todos os setores e o ramo cervejeiro também é destaque. Sou apreciador, gosto de degustar as novidades das cervejas artesanais. Obrigada, Júlio, pelo seu comentário. Eu acho que é exatamente isso, né, professor? Exatamente. Nas cervejas artesanais, a gente tem a oportunidade de degustar, como ele colocou aqui, alguns ingredientes que nas tradicionais a gente não teria esse costume. Mas, por exemplo, você colocar ali um sabor de uma fruta, né? Um cravo, um mel diferenciado que traz todo um outro contexto para essa experiência, não é mesmo? É isso aí mesmo, viu, Maria? É essa
o sentido. Inclusive, se você olha o mundo, acho que tem uma média de 150 estilos cervejeiros. Tudo bem? E a do Brasil, a Catarina Sour, é exatamente com esses elementos que você aponta, para refletir o que nós temos das frutas, as misturas. E é uma experiência diferenciada. E o consumidor da cerveja artesanal, ele tem esse padrão exigente em relação a esses produtos. E só que a gente tem um caminho longo ainda a percorrer, mas a indústria vem se desenvolvendo. Uma das características, até aproveitando o que você disse, Maria, né? O lúpulo. Tá? Todo lúpulo utilizado na produção de cerveja era internacionalizado. Certo. O Brasil já começa a produzir lúpulo nacional com características específicas para quê? A cerveja local também tem características e sabores diferenciados. Então tem todo esse movimento da indústria acontecendo. E como é que o mercado está reagindo? Vamos falando do Cimesp, obviamente. Quando a gente fala do Cimesp, a gente está falando dos nossos equipamentos, né? A produção de equipamentos para a produção da cerveja. E aí a gente tem que entender a ponta desse investimento, né? Que é o consumo final, que é o consumidor final. Você destacou duas marcas aqui, absolutamente vencedoras aí, né? Em vários concursos pelo mundo. Mas como é que está sendo o comércio? Quando você fala do escoamento dessa produção, como é que está sendo lá fora o comércio da América do Sul, por exemplo? A cerveja brasileira já está tendo esse caminho de venda lá fora? Já. E o país, né? Tem uma série de dados que mais consome a cerveja brasileira é o Paraguai. Legal. Paraguai? Exatamente. É o país que mais consome a cerveja brasileira. Que legal, tá? Então tem alguns dados, porque todo ano o Ministério da Agricultura lança o anuário da cerveja. Esses números que eu falo para vocês, eles são provenientes desse anuário. Tá? E ali você tem o Paraguai como principal destino das cervejas brasileiras. Mas essas marcas que nós temos aqui é igual falar do 15 de Piracicaba. Perfeito. Tá? Em qualquer lugar que você vá do país, você é de Piracicaba do 15, o 15 surge no assunto. Né? A cerveja artesanal também começa a aparecer nessas questões das distribuições. Né? E o que há, Neto, aquele começo que você estava falando, das diferenças do mercado brasileiro com de outros países, europeus, por exemplo, é a forma como a indústria cervejeira do consumo se desenvolveu no país. Tá? Teve uma ênfase muito grande daquelas marcas que nós chamamos de mainstream. Que são essas marcas mais famosas, Brahma, Skol. Então, por um bom tempo, elas dominaram. Hoje, se você olha o marketing share, o participação de mercado, essas marcas mainstream, elas dominam uma média de 95% do mercado. E esses outros 5% pertencem a essas artesanais. Que legal. Então tem um caminho longo de crescimento. Sim, de crescimento. E aí a expectativa ela é muito positiva, né? Quando você tem a perspectiva de crescimento, você tem investimentos, tem consumo a ser... É diferente de você já estar mantendo, né? Isso é uma questão de investimento de mercado que é muito importante. Então, para cervejas artesanais, há um amplo espaço para o crescimento. E o que precisa para o crescimento? Né? Justamente como o Carlos falou, você precisa da matéria-prima, você precisa do maquinário, né? O escoamento para dar certo. Então, Piracicaba é um polo excelente, porque você tem tudo isso, né? E tem o know-how do Cimesp para as empresas, para as indústrias de equipamentos. Eu queria que você destacasse para nós, no congresso que aconteceu, como é que foi esse olhar do Cimesp junto aí aos investidores, né, ao industrial que vai começar ou já está nesse mercado. Isso. O congresso ele teve exatamente esse foco, mostrar cervejarias operando e qual tipo de equipamento é demandada por elas. Tanto, Neto, que nós temos vou pegar pelo menos duas das palestras que aconteceram na programação voltado a maquinário e equipamento. Perfeito. Primeiro, nós tivemos a presença da Serra Inox, que é uma das maiores empresas produtoras de máquina e equipamento para cervejarias, onde foi feito todo um checklist que uma cervejaria precisa ter em termos de equipamento
para você estabelecer o seu negócio. E uma outra com uma associada do CIMESP, que é a Usileve. Usileve. Isso, lembra-se que eu fiz uma menção do lúpulo brasileiro? Tá? E como é uma indústria de cultivo que vem se movimentando, não há maquinário ainda específico para o cultivo, para a coleta dessa matéria-prima. Perfeito. Perfeito. Né? O que você tem é maquinário europeu da década de 70 e 80, que é importado para o Brasil. Então, dentro desse sentido, nós observamos uma lacuna. Sim. E essa associada do CIMESP, a Usileve, com o produtor de lúpulo, já começam a se articular para desenvolver um maquinário específico para isso. Então, entende? Isso é uma novidade. Que legal, nós estamos falando então de tecnologia para desenvolvimento de maquinário. Exatamente. Para produção de maquinário que vai servir não somente a nossa região, mas pode ser também mandado para fora do país. Exatamente. Que legal. Então, quando você vem e fala desses equipamentos, os maquinários, o CIMESP tem uma preocupação grande com isso. Perfeito. Que é a questão da inovação. Então, essa palestra tratou exatamente dessa questão. Que legal, muito bom. Pois não, Maria, diga lá. Tem perguntas aqui também chegando pelo nosso WhatsApp. Você pode mandar sua dúvida aqui no 99141-1048. Maurício está conosco aqui, professor Carlos, e ele quer saber o seguinte: tem uma vontade de empreender no ramo de cerveja artesanal. O CIMESP ou o professor faz palestra para iniciantes? Interessante. Sim. Qual o nome dele mesmo, Maria? É Maurício. Maurício, isso, Maurício. O CIMESP tem essa preocupação na linha de acompanhar quem tem a ideia de desenvolver essa cerveja desde o primeiro passo. Tanto que, dentro da programação do Congresseva, no sábado passado, nós tivemos uma oficina sobre a preparação de cervejaria artesanal, ocorrida na FATEC. Legal, então, olha só, a ideia é capacitar as pessoas a entenderem como que é o processo produtivo. Que essa imagem que a gente está vendo? É isso? Isso, exatamente. Legal, olha, né? Legal. Aqui, sábado passado agora, uma média de 40 participantes acompanhando todo o processo de produção de uma cerveja. Então, se dentro desse lado o CIMESP oferece essa capacitação, do outro, a questão do melhor equipamento, né, para você empreender, Maurício. Perfeito. E essas palestras do Congresseva, elas foram online. Então, em breve, elas estarão disponíveis para quem minimamente tem uma ideia de começar, como é o seu caso, ter uma referência. Ter uma referência, né? Exatamente. E o CIMESP está sempre de portas abertas para acolher as pessoas que têm essas dúvidas e auxiliar dentro do seu processo de trabalho. Muito bom. Mais participações ao vivo, CIMESP, no programa Piracicaba. Agora estamos falando hoje aqui, né, junto com o Carlos, professor, falando um pouquinho sobre cerveja. E, obviamente, o CIMESP, né? E quando a gente fala sobre cerveja, a gente está falando desse consumidor, a gente está falando do trabalho artesanal, a gente está falando de investimentos, de geração de emprego, de preparação, de indústria, de equipamento. E ele nos trouxe uma informação que eu fiquei realmente... Quer dizer, maquinários sendo importados, foram fabricados aí, a tecnologia, né, surgiu nos anos 70, nos anos 80, que de cervejarias continuam importando da Europa, né, que você falou. E a possibilidade agora da tecnologia ser desenvolvida no Brasil. Muito bom. Isso é muito bom. É o olhar do CIMESP, né, para esse setor que tem tudo para crescer. Como eu falei, se 95% são as grandes marcas mais conhecidas, né, as mais popularizadas, então você tem muito mais mercado para crescer. Isso falando de economia, é um ponto crucial, quando tem para onde crescer. Então é muito legal, muita geração. E Piracicaba, como destacou logo no começo aqui, grandes marcas, né, de cervejas artesanais premiadas no mundo. Né? É verdade, agora chegou o momento da fofoca antes de você trabalhar. É verdade que tem um baterista de uma banda famosa de rock que ele é... Você vai entregar o ouro aqui, quer saber se é verdade. Ele é sócio de uma cervejaria aqui em Piracicaba?
Olha. Entrega o jogo. É um baterista ou um baixista? Agora eu não sei qual é o instrumento que ele troca. Acho que é baterista. As sinais. Eu sabia! Mas pelo que eu ouço, agora eu não posso confirmar. Não pode confirmar, mas sinais. Então você vê, daí você também. É outro ponto interessante, você vê investidores de fora do país olhando para Piracicaba, pô. Né? Isso é muito legal. Você falou, Neto, da questão econômica, né? É um dado interessante, porque a gente olha para o aspecto cultural, né? O econômico ele é fortíssimo também, né? Aí é um dado do Sindserv, que é o Sindicato das Cervejarias, numa pesquisa realizada pela FGV. E é um dado, acho que significativo quando você quer discutir e analisar o potencial que uma cervejaria tem numa cidade em termos de geração de emprego. Sim. Um emprego criado numa cervejaria, Maria, ele na cadeia toda, que vai do campo ao copo, ele se reflete em 34 postos de trabalho. Ou seja, uma vaga que é aberta numa cervejaria, você amplia nessa cadeia que vai do campo na ao sequência. Copo. Exatamente, são 34 postos de trabalho. Que legal. Desde a questão do plantio, do cultivo, até na última ponta, que é um evento. Tá? Então, esse é um dado importante, né? Porque, e aí, se você pega Piracicaba, ela tem uma associação cervejeira, que é o Piraceva, com 13 cervejarias estabelecidas. Há outras cervejarias, mas o Piraceva ele acomoda especificamente aquelas que são locais, que nasceram aqui em Piracicaba. Então imagina a quantidade. Uma cervejaria, exato. Se você pegar, Neto, ela tem uma média de 6, pelo tamanho dela, a uns 15 funcionários. Agora, tudo isso acontece, é bom a gente destacar aqui, isso acontece simultaneamente no país todo. Né? Se algo é tão importante, está sendo destacado, cultivado no sentido de coração, de vontade, né? De sonho, de proposta, né? Que assim começa tudo, começa lá no coração, começa com uma proposta. Simultaneamente está acontecendo em todos os lugares. Só que um diferencial, que acho que é uma potência, é ter o CIMESP auxiliando com o know-how no CIMESP a indústria. E isso é um diferencial ainda muito mais positivo, né, Carlos? Exatamente. Tanto um sinal claro e evidente disso, que é esse Congresserv que nós estamos realizando. Perfeito. É o primeiro congresso cervejeiro da cadeia produtiva da região metropolitana de Piracicaba. E para mostrar, Neto, né, temos até aquela pergunta do Maurício, que tem a intenção de empreender. A tônica das visitas técnicas deste Congresserva foram as nano-cervejarias. Cervejarias que num espaço minúsculo com investimento mínimo, tem condição de produzir 200 mil litros de cerveja. Tá? Que é o caso aqui na cidade de Piracicaba, na Em Nome do Malte. É uma das menores cervejarias, aliás, do estado de São Paulo. Tá? Mas tem uma produção intensa, né? Intensa, exatamente. Essa foto é do pessoal lá, isso? Isso, exatamente. Olha só, hein, né? Que também foi a visita técnica ocorrida na sexta-feira da semana passada. Muito bom. Então nós fomos aí um grupo, né? Aqui no Bairro Alto, né? Isso, aqui próximo ao fórum, próximo ao CIMESP. E próximo ao CIMESP. Exatamente, né? Exatamente. Foi estrategicamente pensada a localização para o pessoal. Deixa o carro no CIMESP, vai a pé. Vai a pé ali do ladinho. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mais participações? Pois não, Maria. Olha, professor Carlos, acho que o nosso público estava adivinhando o assunto de hoje, viu? Que além de ser muito interessante, né? O professor está trazendo detalhes aqui muito importantes para a gente. É um assunto gostoso de se falar, né, professor? E a Rose, ela falou, Maria, olá, Rose. Parece que eu sabia a pauta de hoje do programa. Ela está degustando, professor, uma sabor trigo com mel, viu? Olá. Como a gente disse aqui. E olha só que legal, ela comentou que ela deixou carregando, estava ouvindo a cerveja, foi tomar banho, já tinha colocado para gelar. E ela falou que ela fez curso. Que legal. Ela já fez um curso lá na Dama. Olá, que legal. Curso de cerveja artesanal. Sim, a Dama, ela, com todo esse know-how que ela tem de ser premiada, ela oferece capacitação por meio de cursos e também visitas técnicas à fábrica. Para você conhecer um pouquinho, né, da estrutura que ela tem. Só que a Dama é uma cervejaria já de grande porte, né? Então, é sonho, né? Aí você pode começar com uma panelinha, depois passando pela Em Nome do Malte e olhando e mirando ali no final a Dama Beer.
Mas é isso aqui mesmo. E se você buscar, assim como ela, há outros apreciadores da cerveja artesanal em Piracicaba e no Brasil, né? Legal. Carlos, fala um pouquinho então para 2025, estamos aí, né? Já virada do ano, a expectativa, né? Dessa grande possibilidade aí, queria que você retomasse isso até para quem nos assiste, quem já produz a cerveja, ou para você que é do setor, né? Metal mecânico e de repente está falando, puxa, é uma possibilidade, estamos falando de tecnologia que pode ser desenvolvida no país, nós estamos falando de recursos que podem vir suprir uma demanda crescente de produtores de cerveja. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para 2025, a expectativa. Sim, foi bom você ter tocado nisso. As expectativas são as melhores possíveis. Por quê? No finalzinho do mês de outubro, acho que começo de novembro, houve o reconhecimento pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, do APL-Serva. Tá? Então, nós submetemos o projeto, são 60 cadeias produtivas no estado de São Paulo. E o APL-Serva está no meio. Legal. Então, o que isso significa? Né? Todo esse investimento, olhar estratégico que o CIMESP teve, que estava um pouquinho mais da porta para dentro, sim, agora tende a ganhar uma visibilidade muito mais intensa. Por quê? Primeiro porque ele passa a ser reconhecido pelo governo do estado de São Paulo, passa a receber investimentos e tem uma pauta, Neto, que vai da porta para fora do CIMESP. Então haverá uma série de oportunidades para quem já empreende na área e deseja se qualificar, fazer a expansão da sua fábrica, para quem deseja começar a empreender. E sinais claros disso são dois. Esse congresso cervejeiro que nós realizamos agora, né, online, ele será presencial. Haverá uma feira também de máquinas e equipamentos para quem pensa em montar a sua cervejaria, independente do porte. Isso aqui em Piracicaba? Exatamente, aqui em Piracicaba. Perfeito, né? Perfeito. O planejamento disso está sendo estabelecido junto ao CIMESP. Correto. A gente só está esperando alguns detalhes, mas haverá eventos no primeiro semestre e segundo semestre. E sem falar também, eu acho que é comum para qualquer cidadão piracicabano que ele já começa a notar a presença da cerveja artesanal em tudo quanto é evento. Verdade. Tá? Verdade. Antes você não tinha isso. Não tinha isso. É verdade mesmo. Né? Os eventos que acontecem aqui, você tem a presença da cervejaria aqui de Piracicaba fazendo, contemplando ali, muito bom. Exato. Muito bom. E é dentro desse movimento, Neto, o APL, quando foi lançado oficialmente em março de 2023, ele desencadeia um movimento na cidade. E o CIMESP é o protagonista disso. Qual é o movimento que é desencadeado? Em setembro, as cervejarias locais se unem para lançar a Piraceva, que é a Associação das Cervejarias da região de Piracicaba. Na sequência desse movimento startado pelo APL, que quando ele é estabelecido, ele tem também olhar para o desenvolvimento econômico e turístico, sim, Maria, que contempla a potencialização do principal polo turístico da cidade, que é a Rua do Porto. Correto. Então, correto. Na sequência disso, olha, março, a PL-Serva, setembro, Piraceva. Inclusive, vai fazer um ano agora, né? Nós fizemos, na viradinha de novembro para dezembro do ano passado, o Pirabir, que foi o primeiro festival da cerveja artesanal. E, paralelo a isso, o lançamento da Rota Cervejeira, que é uma visita às fábricas de cervejarias de Piracicaba. Que legal. E tanto que agora, dentro desse contexto do Congresseva, que está sendo encerrado as palestras nessa quarta-feira, na sexta, sábado e domingo, acontece a segunda edição do Pirabir. Do Pirabir. Que é essa festa da cerveja artesanal no Parque da Rua do Porto. Perfeito. Puta, que legal mesmo saber tudo isso, porque a gente aprecia, sabe que é algo importante, que mudou a cultura, mas saber que Piracicaba está nesse eixo tão forte, né, se tratando do Brasil e de exportação também, é muito importante. Quer dizer, você une todos, né? Une quem aprecia, quem fabrica, quem fornece, quem dá assistência. E a cadeia que você falou é exatamente isso, né? Quando você pensa nisso, expande que nem um leque para vários setores. Você acabou de falar a Rua do Porto, por exemplo.
que é um atrativo turístico, gastronômico, tem que ter a cerveja produzida por Piracicaba vindo ali, né? Como atrativo também cultural e turístico, né? Exato. E, Neto, uma das deliberações do Congresserva é buscar que os hotéis da cidade Perfeito. que trabalham com turismo de negócios tem uma geladeira com as cervejarias locais. Exatamente. Legal, essa é uma dos desdobramentos do APL Serve, uma ação super prática. E olha que coisa interessante, né? Você vê como o papel do Cimesp é estratégico para a cidade? Sim, sem dúvida. Ele tem a ponta da máquina e do equipamento, mas olha a movimentação que ele faz. Então é um olhar estratégico que a presidência do Cimesp teve nos anos anteriores. E é um trabalho para 2 a 3 anos, tá? Você, né? Porque é trabalho de construção de marca, de referência, e o Cimesp investe pesadamente nisso. Tanto que ele é o patrocinador do Pirabir, para que as coisas aconteçam na cidade. Muito bom, muito bom. Temos a data do Pirabir agora é... Sim, sexta-feira agora, né? 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro. A expectativa... No ano passado, nós reunimos uma média de 9 mil pessoas. Que legal, que legal. Então, você pega ali o turista... Sim, que está ali, claro. Que vai ali. E o interessante é que a Rua do Porto, com esse evento, que é executado pela Centetur, ela passa a receber, Neto e Maria, um público que dificilmente estaria passando na Rua do Porto. Correto. A gente começou a observar, né, a área de turismo. Poxa, essa pessoa que talvez nunca viesse aqui não fosse esse movimento. O movimento é legal. E a cerveja. Agrega para todos, né? Exatamente. É cultura, é música. Então tem uma programação muito atrativa para esse final de semana. Legal. E justamente relacionando com isso, né, que acaba sendo um local para você prestigiar mesmo. A Rose está comentando aqui que está sendo muito legal, né? E que o curso que ela disse que fez foi muito interessante participar, mesmo não tendo a intenção de produzir cerveja. A ideia também é um pouco essa, não é, professor? Exatamente, né? Pegando mais uma vez o gancho do Neto, né? É comum você, de repente, ir na casa de alguém ou receber na visita e a pessoa tem o vinho e faz toda a explicação do vinho. Sim. Com a cerveja, começa a acontecer a mesma coisa. Olha, essa cerveja tem essa fruta, ao lúpulo, né? É defumado para dar esse sabor. Esse tipo de cerveja combina com não sei o quê. Então é exatamente isso que ela está falando, né? Você sabe que foi em março, se não me engano. Eu vou te mandar a matéria. Em março eu fiz uma matéria, o Delta fez um encontro e trouxe de harmonização de cerveja. E aí lotou a expectativa, assim, superou. Muitas pessoas interessadas, eles fizeram isso para os clientes que consomem, que apreciam cervejas, né? E foi muito legal. Eu estive lá e especialistas, e aquilo me surpreendeu. Naquele momento eu já tive a certeza que é um outro lugar agora a cerveja, né? Tira aquela cerveja com aquela imagem, né? E começa a colocar essa outra imagem de ser um produto altamente cultural. E foi muito bacana. Eles estão programando também uma sequência, né? E é bom saber que Piracicaba é cada vez mais uma potência para isso, e é melhor ainda saber que o Cimesp está ali preparando a indústria para justamente suprir essa demanda. Show de bola, show de bola. Agora é só ir tomar uma cerveja, então. Na segunda-feira, né? Numa segunda-feira. Começa na segunda a preparação, né, Neto? Esquenta para sexta-feira no Pirabir. Boa. Poder sextar. Estaremos lá. Carlos, prazer, viu, recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Prazer. Carlos, que é professor, Carlos Alberto Zen, assessor de projetos especiais do Cimesp conosco aqui, trazendo, né, essa ótima notícia no Cimesp. Estamos falando de desenvolvimento muito forte de Piracicaba, e obviamente o Cimesp está ali, né, angariando, né, tecnologia, dando apoio para o industrial, para estar nesse setor e, obviamente, não só para Piracicaba. É de Piracicaba, Estado de São Paulo, Brasil, para o mundo, né? É muito bom. Carlos, show de bola, obrigado, parabéns aí pela sua proposta. A gente vê que é uma paixão e um olhar diferenciado do Cimesp. Parabéns, viu? Obrigado. Valeu. Cimesp no programa Piracicaba Agora.